Eu estava aqui no maior papo durante o intervalo com o nosso convidado, o doutor Rogério Lima, que é especialista em coluna pelo Hospital das Clínicas. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Kátia. E falávamos sobre plantão médico e hoje nosso tema é ortopedia, o quanto que muitas vezes você em casa gostaria de ter uma oportunidade como essa, o quanto que você tem que aproveitar. Porque eu acho que todo mundo tem dúvidas quando o assunto é a sua saúde. Com certeza. Mas com a coluna existem muitos mitos ainda, né? Ainda tem. A coluna é uma coisa que assim, né? Todo mundo fala, quando você fala em cirurgia, vai ficar aleijado, vai ficar numa cadeira de rodas. Isso é bobagem. Isso eram coisas que realmente aconteceram no passado, eu não cheguei nem a ver esse tipo de coisa acontecer, mas ainda tem um pouco de preconceito. E isso, às vezes, alguns pacientes evitam a cirurgia, ficam prolongando seu sofrimento, e às vezes, quando a gente vai operar esse paciente, você já não tem um resultado tão bom. Por quê? Porque já passou demais. Aquilo já está numa situação que você não consegue melhorar tanto. É uma pena, mas isso ainda existe, esse preconceito. E a gente tem que eliminar esse preconceito com informação. A única forma da gente acabar com o preconceito é através da informação. Então, aproveite e pergunte o que quiser. O Dr. Rogério já esclarece suas dúvidas. A primeira pergunta vem da Nilceia, lá de Jundiaí. Ela diz o seguinte: tenho esporão no meu calcanhar direito há mais de um ano e não tem como o que tira a dor. Aguardo orientação através do programa porque não sei mais o que fazer. A dor é muito intensa do esporão? A dor é intensa. Isso é uma queixa bastante constante. Na verdade, o esporão, quando a gente olha debaixo do pé, quando a gente faz uma radiografia, é o famoso bico de papagaio que aparece na coluna, aparece no pé também. Então, ele é decorrente de um processo inflamatório que existe em toda aquela região ali do pé. Normalmente, um outro nome é a fascite plantar. A fascite plantar também é o processo inicial do esporão. Aquele osso, Kátia, não é problema nenhum. O problema é o processo inflamatório, tá? Normalmente, o tratamento a gente faz através de fisioterapia, de alongamentos, a colocação da palmilha para elevação. E nas mulheres, a gente indica um salto alto. Não aquele salto extremamente alto, mas uma elevação, às vezes, de 3, 4 centímetros, já alivia bastante a dor do paciente. O contrário, aqueles sapatos rasteirinhos prejudicam a dor do paciente. Porque deixam o pé muito esticado. Né? Então, quando você já tem um processo inflamatório naquela região, se você esticar mais aquilo durante o tempo, vai doer. E é muito frequente a dor de manhã, os pacientes reclamam muito. Falam, doutor, eu estou pisando, parece que eu estou pisando no espinho. Literalmente. Mas isso tem tratamento, é que precisa de paciência do paciente. O tratamento cirúrgico é um tratamento de exceção. Hoje, muito pouco se opera de esporão de calcâneo e o tratamento clínico funciona muito bem. Uma grande arma que a gente tem hoje é a acupuntura, quando bem feita, produz efeitos muito bons sobre essa dor do paciente. E aí tem como você acabar com essa inflamação nessa área? Você melhora. Uma vez melhorado o processo inflamatório, a gente nem se preocupa como é que está o osso, se continua com esporão ou não. Importante que não tem inflamação. Exatamente, que não tenha dor no paciente. Outra dúvida do Tiago, ele quer saber o seguinte: quem tem problema de artrose, é aconselhável fazer cirurgia nos joelhos? Então, é aquilo que a gente, quando vem aqui, sempre a gente está falando. Primeiro precisa procurar um médico, né, para ver a avaliação. Cada caso é um caso. Existe sim, às vezes, processos degenerativos, né, que é a artrose. Então, você tem aquele desgaste daquele menisco ou da superfície articular que você precisa, sim, o tratamento cirúrgico. Mas, normalmente, sempre o tratamento conservador é iniciado e depois você parte para a cirurgia. Alguns casos não tem jeito, você tem que acabar operando o paciente. Outra dúvida da Maria Paula. Saúde. Problemas ortopédicos, coluna, pode acarretar tonturas e náuseas por mais de um mês? Pode, veja, por doenças específicas, principalmente na coluna cervical, elas podem levar um comprometimento do cerebelo, que é um dos responsáveis pelo equilíbrio do organismo. Então, pode ter paciente com essa sensação de náusea, a enxaqueca, cefaleia. Hoje é muito comum a gente ver pacientes que têm problemas na coluna cervical e ter dor de cabeça. Mas quais problemas? Tem uma região mais centralizada na coluna que dá isso? Vamos tentar mostrar. Em vermelho, aqui a gente está vendo, isso daqui é a artéria que vai fazer o suprimento sanguíneo aqui para o cerebelo, aqui atrás na base do crânio. Se você tiver um comprometimento nisso daqui, pode levar a alterações de equilíbrio. O processo degenerativo dos discos também, porque o paciente acaba assumindo uma postura que não é a postura ideal, vai forçar toda a musculatura, leva a dor de cabeça e também pode levar à tontura. Por quê? Porque a pessoa não acha um equilíbrio, ele não acha aquela posição. Ele tem aquela sensação de que, como se ele estivesse num barco, está sempre se mexendo. Mas ele pode não sentir dor nessa área e ter esses sintomas? Pode não sentir dor, não é o comum, mas ele pode não sentir dor e ter esse tipo de sintoma. Puxa vida!
E aí vai se encher de medicamento. Aí você vê também, né, muitos problemas estão relacionados ao estresse. E aí já vem da dor de cabeça, da tontura, náusea, né? Então você precisa avaliar o paciente como um todo. Mas essa possibilidade existe. Acupuntura, massagem, depende do quadro do paciente. Como nós estamos conversando, às vezes o nível de desgaste é tão importante que você precisa operar. Às vezes o paciente tem uma sintomatologia muito mais importante do que, na verdade, as imagens que a gente vê dessa coluna. E aí o tratamento conservador cai muito bem. Existe, depois de um certo tempo de vida, a possibilidade da gente ter um desgaste bem intenso nos discos Sim. E nos primeiros discos, né? Sim, na coluna cervical. Quer dizer, esse desgaste, a gente pode, através da operação, corrigir aquela estrutura que foi eliminada? Várias formas, né, de tratamento cirúrgico. Sim, existem as próteses, que hoje a gente faz, funcionam muito bem, né? E existe uma outra cirurgia, quando o desgaste é muito grande, que a gente endurece esse segmento. Faz a vértebra de cima trabalhar junto com a vértebra de baixo. Isso também dá um resultado muito bom. Porque o que gera dor são os micromovimentos. Quando você olha na radiografia, quase encosta osso com osso. Dói. E aí dói. Então, o que você faz? Você tira esse movimento, tira a dor do paciente. Que ótimo. Outra dúvida da Simone. Sou mãe da Julinha, de 5 anos. Nesse final de semana, estivemos comprando sandálias e ela insistiu numa tal sandalinha com um salto mais ou menos de 15 centímetros. Mas eu não cedi. Ainda bem. Já ouvi dizer no seu programa que criança não deve usar salto alto. Então, lhe pergunto, com quantos anos posso ceder esse gosto da minha filha? Qual o tamanho ideal, máximo, para começar a usá-lo? Essas meninas não veem a hora de parecer com as mamães. É verdade. O que fazer? Isso é uma grande dúvida. Até salto alto, a gente já até fez um programa sobre isso, né? Então, deve ser evitado na fase do crescimento, tá? Então, até o final da adolescência, o salto alto deve ser, porque ainda como a menina está crescendo, isso pode levar a alterações de equilíbrio. É claro, vai para uma festa, não vai ter problema, mas o dia a dia ele deve ser evitado. Agora, a criança de 5 anos de idade, pelo próprio tipo de atividade, corre, pula, brinca, não deve usar o salto alto, porque vai ter problema de equilíbrio, vai cair, vai acabar gerando outro tipo de problema, então deve ser evitado. E não tem jeito, a criança pode querer, mas... A mãe fez muito bem. Isso, a mãe fez muito bem, tem que falar não. E criança, se a gente explicar direitinho, eles entendem. Exatamente, eles estão muito desenvolvidos hoje em dia. Não é? Pode ter um pouco de teimosia, mas quem entende, entende. O problema é quando eles querem mandar nos pais. Então. Aí a mãe limite, fez muito bem. É verdade. Não cedeu. Outra dúvida é da Kelly, olha. Tenho 25 anos, no começo do ano passei por uma crise bem aguda de dor no corpo todo. Fiquei sem dormir direito quase 4 meses e a dor era de fato terrível, quase não conseguia fazer nada. Passei por vários médicos até que o último me falou que devia ser fibromialgia. Hoje já sinto bem menos dores, mas tem dias que elas aumentam e sinto repuxar bastante o pescoço e os braços. O ortopedista indicou RPG e hidroginástica. Também fui ao reumatologista, fiz todos os exames e graças a Deus deu tudo em ordem, nada de reumatismo. Queria saber mais sobre essa doença e sobre essas dores.